2 Samuel, capítulo 20, verso 12. Dentro dessa passagem, eu quero ministrar uma palavra e eu convicto a certeza que ela é de Deus. E foi inspirada por Deus, porque está dentro da palavra dele, está dentro da Bíblia. Toda palavra é divinamente inspirada, apta. Segundo outro texto, diz que ela é apta para discernir pensamentos, ela vai na divisão da alma, do espírito, ela vai na onde aloja as emoções, os sentimentos. E a aptidão dessa palavra é poder transformar, mudar, curar, trazer vida. E é sobre essa que nós vamos falar nessa manhã, sobre a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: Amasa estava envolto no seu sangue, no meio do caminho, e vendo aquele homem que todo o povo parava, desviou a Amasa do caminho para o campo e o lançou sobre ele o manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. Vou ler mais uma vez. E Amasa estava envolto no seu sangue, no meio do caminho. E vendo aquele homem, que todo o povo parava, desviou Amasa do caminho para um campo e o lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. Senhor Jesus, Tu conheces meu coração, Senhor. Tu conheces as motivações dos nossos corações. E há uma motivação, há uma palavra que o Senhor tem trazido a mim. Eu peço que o Senhor me dê direção dentro daquilo que o Senhor quer falar. Que não seja eu, mas que seja o Senhor o porta-voz dessa mensagem. Deus, meu coração está diante de Ti, e se há dentro dele a motivação correta, com certeza o Senhor vai me usar. Com certeza o Senhor vai transmitir uma palavra que o Senhor quer a esta igreja. Deus, no nome de Jesus, dissipa do nosso meio todo pensamento altivo, todo pensamento que está vagando, que está afastado deste ambiente. Deus, desvia agora deste ambiente todas as coisas que podem fechar o entendimento para não ouvir a Tua palavra. Deus, a Tua palavra diz que nos últimos dias sofreriam a sã doutrina. É como se tivessem comichões nos ouvidos. Pessoas no momento da palavra dão sono, sentem dor de cabeça. No momento que vão ouvir a palavra do Senhor, elas arrumam qualquer desculpa para sair do ambiente. Mas que nessa manhã seja diferente. Tudo aquilo que tentar parar a palavra do Senhor de atingir um objetivo nessa manhã, eu quero, Senhor, na autoridade que há no nome de Jesus, lançar por terra todo o espírito que não vem da parte do Senhor para glorificar o Senhor. Deus, leva, Senhor, cativo a nossa mente, a Tua obediência. Tira toda a distração, tira toda aquilo que vai tirarmos de ouvir a Tua palavra. Se alguém está com dor de cabeça agora, cura. Se alguém agora está, Senhor, vagando com os Teus pensamentos, traga ele para cá, Senhor. Deus, esse clima, esse ambiente é um lugar espiritual, onde nós estamos prestando um culto racional ao Senhor. Fala aos nossos corações nessa manhã. Enche essa sala da Tua glória. Manifesta, Senhor, neste lugar de uma forma sobrenatural. Deus, esse é o meu pedido e minha oração que faço, em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém. Amém. Queridos, a passagem que eu acabei de ler, eu talvez, se expressasse somente esse versículo, você e eu ficaríamos perdidos dentro das Escrituras Sagradas, porque está falando de algumas coisas que aparentemente eu nem entendo. Por exemplo, um homem envolto ao sangue, em meio a um caminho onde todos que passavam por ele paravam. Mas eu quero te dizer o que contextos antes de acontecer esse fato, tempos antes de acontecer o que está e o que a gente acabamos de ler, eu gostaria de relatar para você o ambiente exato ao qual está encontrando este versículo agora. Este versículo, ele nada mais é do que uma ordenança de um rei chamado Davi, que havia um objetivo muito grande na vida de um homem chamado Amasa. Quem era Amasa? Amasa era um dos enteados de Davi. Davi
estava passando um momento muito difícil no meio da sua família. Davi acabara de perder o teu filho chamado Absalão. Absalão foi um homem, filho de Davi, que se levantou contra o próprio pai, para tomar o reinado do seu pai. E no meio de uma tentativa frustrada, convidou todo Israel para lutar contra o próprio rei, que era o rei Davi. E nisso, Deus aprove a permitir que Absalão morresse. Porque na verdade é um princípio que a gente aprende dentro do ministério de Davi. Davi, quando foi ungido rei, Davi, quando foi separado por Deus, quem separou ele foi Deus. Quem chamou ele foi Deus. Quem entregou o ministério para ele foi Deus. E como foi Deus que entregou, não adianta o homem levantar contra. Não adianta ninguém tentar afastar o que Deus chamou. Porque uma vez que Deus chama, capacita e designa para uma função, não adianta ninguém levantar contra. Porque vai levantar para cair. E foi o que aconteceu com Absalão. Levantou contra o reinado de Davi e acabou preso em um ciprestes, correndo. E ali um dos soldados, um dos comandantes de Davi, matou ele. E então depois mandaram avisar. Davi estava muito triste. Pensa um pai que mesmo com o filho se levantando contra ele, amava o teu filho. Às vezes nós não entendemos circunstâncias da vida. Poderia Davi, como um pai, se revoltar contra o filho, porque o filho estava levantando para tomar o reino dele. Mas Davi não tinha esse sentimento, não se usurpava querer ser melhor do que o filho. Pelo contrário, ele olhava para o filho com um olhar diferente. Ele amava o teu filho. Independente, filho, se você levanta ou não contra mim, independente se você faz uma rebelião ou não contra mim, eu permaneço te amando do mesmo jeito. Então quando Davi ficou sabendo que Absalão morreu, Davi se entristeceu muito e chorou muito, estava muito triste. Mas aí quando acaba aquele problema, Davi fica sabendo então que a revolta, que a rebelião no meio de Israel se havia acabado. Então Davi, ele precisava agora de se reerguer da sua dor, da sua tristeza pela perca do filho. Mas o que acontece é que quando voltaram todo Israel daquela rebeldia, Davi não acusou nenhum. Davi perdoou todos aqueles que haviam se levantado contra ele. Então falou assim: olha, pode mandar chamar esse povo. Eu sei que isso aí só foi um momento de rebeldia, só um momento de raiva, mas isso já passou, pode mandar, eu vou perdoar todo mundo. E queria se congregar todo Israel junto com ele, para ser o rei deles, porque Deus havia designado ele para isso. Mas o que aconteceu? Um homem chamado Seba, ele, no meio disso, ele se levantou em uma rebelião. Ele disse: olha, Davi agora, porque Absalão está morto, Davi vai acabar com nós, como povo de Israel. Cada um se dispersa, cada um vai para a tua casa, porque a partir de agora, Davi vai vingar a morte de Absalão. Então, cada um vai para a tua casa. E então se criou uma rebelião da vida de Seba. Isso está nos primeiros versículos do capítulo 18 de 2 Samuel. Mas aí, com a rebelião que acontece, se não passasse, se não adiantar somente a dor que Davi estava sentindo, porque o filho havia perdido, agora levanta uma nova pessoa, montando uma rebelião no meio de Israel, e tentando tirar o propósito de Deus para aquela nação. Então Davi chama Amasa. Quem era Amasa? Amasa foi um dos que se levantou junto com Absalão contra Davi. Mas aí Davi mandou chamar Amasa e disse: olha, Amasa, eu te perdoo. Eu não só te perdoo, Amasa, como eu vou fazer você um dos chefes do meu exército. A partir de hoje, eu separo você para o ministério de ser chefe do meu exército. Mas tem uma coisa: se levantou Seba juntamente com todo Israel, e estão montando uma rebelião agora contra mim. Amasa, levanta, prepara um exército para mim durante 3 dias e apresenta aqui diante da minha presença. Então Amasa saiu da presença de Davi e foi para um determinado lugar para preparar um exército para acabar com a rebelião que estava havendo dentro de Israel. E aí Amasa foi. Mas segundo a Bíblia diz, em um campo onde havia uma pedra muito grande, num campo, em um lugar chamado Gibeão, Amasa então para ali e fica estacionado no meio do caminho, sem ouvir e sem dar ouvido ao que o rei havia falado para ele.
O que isso? O que o rei havia falado? Faz um exército, monta o meu exército e apresenta na minha presença. E volta aqui e fica na minha presença. E a Bíblia diz que Amasa tardou e demorou. Como ele demorou a cumprir um desígnio do rei, aí o rei teve que levantar outro no lugar. Quem que o rei chama? Chama o primo de Amasa, Joabe. E também tinha um outro primo que Deus falou, vai lá e vê o que está acontecendo. Porque se nós não acabarmos agora com essa rebelião vai tomar força. Ela vai ganhar força. E é capaz desse servo, junto com contra todos esses que rebelaram contra Israel, vá para um determinado lugar e ganha força. E depois nós não conseguiremos mais vencê-los. Então, já que Amasa não se apresentou aqui, vá lá, vai de encontro a esse exército e acaba com essa rebelião. Essa era a ordem de Davi, acabar com a rebelião que havia se levantado. E quando chega, a Bíblia diz que quando Joabe chega e está Amasa estacionado num lugar, quando Amasa vê Joabe junto com um outro primo que também era general de batalha, Amasa vai como se caindo. E aí Joabe olha para ele e chega perto dele e diz, vai tudo bem com você, Amasa? E Joabe pega na barba de Amasa, e sem Amasa perceber, Joabe saca de uma espada e enfia dentro da barriga a quinta costela de Amasa, e como se todos os excrementos comecem a cair no chão. Então Amasa cai morto dentro daquele lugar onde estavam todos de Israel, que se levantaram junto com Amasa, e agora também junto com os outros soldados de guerra. Amasa morreu no meio do exercício da função. Amasa tinha uma palavra. Amasa chegou em um lugar e que era para fazer uma obra de Deus, era para fazer uma obra que o rei havia demandado, mas Amasa se frustrou e não conseguiu fazer o que o rei havia determinado. Então ele morreu no meio do exercício da função. E agora acontece uma coisa: todo o exército de Israel está vindo para acabar com aquela rebelião que o rei mandou, mas Amasa estava no caminho. Ele estava envolto no sangue, conforme nós vimos aqui nas Escrituras Sagradas. Ele estava banhado em sangue. Então um homem se levantou e viu que estava Amasa cheio do sangue e estava no meio do caminho. Mas Israel está vindo para a batalha. Israel está vindo com uma palavra do rei para dissipar a rebelião. Agora Amasa está naquele lugar. Mas todos aqueles que vinham dentro do exército de Israel paravam naquele lugar. Por quê? Porque via Amasa morto, via ele envolto de um sangue. Então, como um dos homens que estava no meio do exército viu que o exército parava no meio do caminho e não cumpria a vontade do rei, então um homem muito sábio pega Amasa, tira ele para um canto, joga um pano por cima, para que todas as pessoas que viessem com a função do rei, com a palavra do rei, não parassem no meio do caminho. Então Amasa é tirado do caminho, é colocado um pano sobre ele, e aí todo o homem de Israel que vai chegando naquele lugar vai passando, vai cumprir o desígnio do rei. E chegaram ao ponto de chegar a uma determinada cidade. Depois que tiraram Amasa do caminho, chegaram a uma determinada cidade, e aqueles homens valentes de Davi deram uma palavra para quem comandava aquela cidade: ou vocês nos entregam Seba, filho de Bicri, ou nós entramos aí e vamos matar com ele. Eles dizem: não façam nada, pode ficar tranquilo que nós vamos dar fim a essa rebelião. Entraram dentro da cidade, os próprios moradores da cidade deceparam a cabeça daquele que estava causando a rebelião e jogaram a cabeça para o lado de lá do muro. Quando eles olham, eles dizem: acabaram a rebelião, foi cumprido o projeto do rei. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Irmão, você contou toda uma história. O que você tem a ver comigo aqui nessa manhã? O que isso tem a ver comigo? Eu vou te dizer agora. Existe um chamado de Deus para cada um de nós que estamos aqui dentro dessa sala. Deus tem transmitido a essa igreja palavras, e palavras que têm um desígnio. E o desígnio dessa palavra, o maior objetivo da palavra de Deus que tem surtido aqui em Amsterdã, é acabar com uma rebelião que está dentro de nós. A palavra de Deus, ela vem de encontro à rebelião que nós estamos vivendo. E o desígnio dessa palavra é cortar a cabeça dessa rebelião e nos colocar em uma situação, em um lugar em que venha
estar na presença de Deus, glorificando, adorando e bendizendo a Ele. Em cada um de nós, independente de líder, ou de membro, ou de congregado, ou de pessoas, Deus tem um plano com cada um de nós. Amém. E não é porque é um líder, não é porque é um pastor que não existe uma rebelião dentro dele. Pelo contrário, essa semana eu estava em crise. Havia uma rebelião gritando dentro de mim. Havia algo dentro de mim com vontade de parar. Mas você é líder, mas tem hora que dá vontade. Tem hora, meu irmão, que por mais que você seja fortalecido na palavra de Deus, por mais que Deus esteja com você, tem momento na tua vida que você está vivendo em crise, porque a rebelião que está dentro de você quer sair para fora. O velho homem que você sepultou um dia está querendo voltar à tona, está querendo vir de novo. Mas Deus delegou uma palavra. Qual é a palavra? De que alguém viesse com a palavra dele para decepar toda essa rebelião. E hoje eu trago uma palavra de Deus para você. O Espírito do Senhor há de entrar sobre a tua vida e arrancar toda essa rebelião que há dentro de você. Glória a Deus. Mas quem é o Amasa dessa história? Quem é o Amasa que está parado no meio do caminho? Vamos olhar para Amasa agora um pouquinho. Amasa é uma circunstância. Amasa é um problema. Amasa é uma pessoa que faz nos parar. Amasa é alguém que está no meio do caminho, no nosso ciclo de vida, que nos faz parar naquele caminho. A Bíblia diz que Jesus falou assim: eu sou o caminho. Nós estamos entrando por esse caminho que é Jesus. Mas existem amasas na nossa vida. Quem são os amasas? São problemas que se levantam, são dificuldades que se levantam no caminho, são pessoas que se levantam no caminho, são amigos que estão no caminho. Quem é Amasa? Amasa é alguém que nos para no meio do caminho. Amasa é alguém que nos deixa estacionado na nossa vida cristã. Amasa é alguém que não nos deixa cumprir o desígnio de Deus. Amasa é alguém que não nos deixa crescer. Amasa é alguém que não nos deixa seguir avante. Amasa é alguém que todas as vezes que nós passamos por ele, nós paramos. E o convite de Deus hoje é para que você pegue o teu Amasa e jogue para o canto, joga de um lado, joga um pano por cima. Não, pano não, porque pano vai cobrir. O que você vai fazer é jogar o sangue de Jesus sobre a vida de Amasa. Glória a Deus. Você sabia que no Velho Testamento a conotação que havia dos sacrifícios feitos por expiação de pecado somente cobria o pecado? No Velho Testamento, todas as vezes que alguém ia até um sacerdote e levava um cordeiro, ou levava uma pombinha, ou levava um sacrifício, aquele sacrifício de expiação pelo pecado dele somente cobria, somente colocava um pano por cima. Mas aí Deus estava cansado de ver animal inocente morrer. Aí Jesus, aos olhos de João Batista, quando estava batizando no Jordão, João Batista não olhou para um Deus quando estava perto dele. João Batista olhou para um animal, um cordeiro imaculado, que iria tirar, não somente cobrir o pecado, mas pagar toda a dívida que era contra nós. O que Jesus era como cordeiro? Jesus era como cordeiro a dissipar o cortar de Amasa na minha vida. Jesus era aquele que ia arrancar o Amasa da minha vida para todo sempre. Porque por mais que eu jogue Amasa para um canto, por mais que eu chegue ele para um lugar, todas as vezes que eu passar por aquele caminho e olhar debaixo daquele pano, eu vou ver ali Amasa morto. E a vontade de Deus não é que você olhe mais para Amasa. A vontade de Deus é que você pegue Amasa, enterre, sepulta ele, jogue ele debaixo da terra, para que nunca mais você se lembre de Amasa na tua vida. Quem é o teu Amasa nessa manhã? Quem é aquele que está te parando? Quem é aquele que está te bloqueando o caminho do Senhor? Quem é aquilo? Qual? Você consegue fazer uma retrospectiva dentro de você, uma introspectiva, e começar a sondar e ver algumas coisas que não estão bem na tua vida. Por exemplo, a falta de perdão. Eu falei alguma coisa contra um irmão, o irmão me feriu, e agora eu estou parado no caminho. Por quê? Porque quando eu não perdoo, não tem como eu prosseguir. Porque se eu prosseguir, irmãos, sem dar o perdão, eu vou voltar um dia para ter que dar o perdão novamente. Mais cedo ou mais tarde eu vou ter que te estampar
esse Amasa da minha vida, eu vou ter que aportar e olhar na cara dele e dizer: perdoa, Amasa. Não dá para prosseguir doente. Não dá para prosseguir se eu não acabar com o Amasa, se eu não enterrar a Amasa. Quem é o teu Amasa nessa manhã? Quem é que tem te parado? A falta de perdão? Quem é que tem te parado? Identifica dentro da tua vida aonde você está. Aonde você está? Qual o lugar que você está? E se você está em um determinado lugar, eu quero te fazer uma pergunta: aonde você vai chegar? Aonde você quer ir? Quais os objetivos da tua vida? Os objetivos da tua vida estão concretizados em Deus para cumprir o desígnio de Deus? Ou você está parado? Existem pessoas dentro da obra de Deus, irmãos, aqui dentro dessa sala, pessoas capacitadas sem tanto, mas estão paradas no meio do caminho. Por quê? Porque estão olhando para a massa. Existem pessoas aqui, irmão, que têm dom de Deus, mas o seu dom está enterrado, até não tem mais jeito. Por quê? Porque não consegue enterrar o Amasa da sua vida. Não conseguem sepultar o problema. E sabe uma coisa? Ficamos correndo de um lado para o outro, achando que os problemas vão ser resolvidos, achando que Deus vai descer do céu e dizer assim: ó, os teus problemas acabaram. Tem coisa que Deus não vai fazer. Quem precisa fazer é eu e você. Aleluia. Aí o que você fica? Deus está te mandando você fazer alguma coisa. Deus te deu uma palavra. Deus te deu um objetivo, uma missão. E o que você está fazendo? Parado em um ponto da tua vida que não cresce, que não sai daquele lugar. Está preso na circunstância. Está preso naquela situação. Essa palavra, Deus está falando com alguém aqui nessa sala? Existem alguns pontos na minha vida que é muito fácil de identificar. Que havia uma Amasa lá. Porque todas as vezes que eu tocava naquilo me machucava. Todas as vezes que eu destampava aquele pano e via aquela podridão, aquela coisa ruim, eu olhava para aquilo e me feria. Tem pessoas, irmãos, que foi ferido no meio do caminho, que alguém lançou uma palavra, que alguém falou mal, que alguém fez aquilo que não era de Deus para você, alguém te tocou, alguém te machucou, alguém te feriu. Aí toda vez que vai falar nesse assunto, você: ai, vamos fechar essa porta, não dá para abrir, porque isso dói demais, isso machuca demais. Sabe de uma coisa que eu aprendi na vida? Que aquilo que tem que se resolver, meu irmão, não adianta passar para amanhã. O que você tem que fazer hoje é hoje. O que tem que olhar na cara hoje é hoje. O que eu tenho que pedir perdão é hoje. O que eu tenho que fazer na minha vida é hoje. Amanhã não. Amanhã não sei se vai dar tempo mais. Eu preciso de fazer isso hoje. É agora. Irmão, vai me machucar, vai me ferir, vai destampar uma dor muito grande que está dentro de mim. Fica tranquilo. Aquele que está mandando você destampar isso aí, ele tem um bálsamo de Gileade para curar. Aleluia, Deus. Aí tem pessoas que falam assim: ah, meu irmão, eu estou crescendo muito, eu estou longe de ser e receber essa palavra. Por quê? Nossa, você precisa de ver como minha vida está próspera. Eu já tenho investido no Brasil, não sei quantas casas, tenho carro, tenho tudo. Minha vida está boa. As minhas condições financeiras estão estabilizadas, está tudo bem. Mas como está a tua vida com Deus? Como é que está a tua vida com Deus? Eu quero te falar uma coisa. Se eu e você não tomar um posicionamento hoje, quem vai ser o Amasa vai ser eu e vai ser você. Porque sabe de uma coisa? Sabe qual a ilusão que dá a Joabe dentro dessa história? Do Espírito Santo. Por quê? Porque quando Amasa não toma um posicionamento, Amasa não vai cumprir o desígnio do rei, Amasa não vai fazer o que o rei mandou, vem um soldado do rei e atravessa uma espada na barriga dele e deixa ele caído. Se você não tirar a Amasa do teu caminho, quem vai ser o Amasa vai ser você. Vai chegar um ponto que você vai morrer espiritualmente, não vai ter nem mais solução para você. Como assim? Por quê? Porque quando alguém está morto, irmão, ainda assim, que aí quando estamos mortos precisamos usar a voz, né? Morto, mas tendo voz, dizendo, levantando o clamor. Porque a Bíblia diz que Jesus falando assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está morto, se crê em mim, viverás. Aí, meu irmão, você está esperando chegar no fundo do poço, morrer e acabar todas as possibilidades para que você possa clamar ao Senhor, para que você possa sair dessa situação. Amasa tem que
morrer na tua vida. Se Amasa não morrer, você irá morrer. Cadê o teu Amasa? Quem é o teu Amasa? Quem é o teu Amasa? Olha para dentro de você. Mas pelo amor de Deus, hoje, joga esse Amasa dentro de uma sepultura na tua vida, enterra ele. Quem é? Mas se você sepultar a Amasa hoje, preste atenção. Se hoje você resolver pegar essa situação que você tem, que está te parando no meio do caminho, e enterrar essa situação, te prepara, porque você vai ver a cabeça do inimigo sendo jogada do muro para lá. A cabeça daquele que está criando a rebelião vai ser decepada. Quem é Seba nessa história? É o nosso adversário. É o criador de rebeliões. É o criador de contenda. É o criador de fofoca. É o criador de intriga. Quem é o Seba dessa história? É aquele que vem do nosso lado para semear contenda no meio dos irmãos. É aquele que quer tirar a unidade do corpo. Quem é Seba nessa história? É aquele que quer que a igreja para. Mas a Bíblia diz que Jesus falou para Pedro: ei, Pedro, eu sou a igreja, e sobre essa pedra que aqui está, fundarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quem é Seba? Seba é aquele que quer parar a igreja, mas a igreja segue triunfante, marchando. Eu não paro, eu tenho nos meus lábios um cântico de vitória. Hoje eu estava aqui com jovens, e Deus me deu uma palavra. E dentro de Deus, dessa palavra que Deus me deu, o que Deus estava querendo falar para os jovens é acerca da unidade. Nós temos que ser um. Nós temos que ser um. Tem muita gente que está aqui, mas não veste a camisa daqui. Está lutando contra as camisas, está usando a camisa do adversário. Nós temos que ser um. Qual foi a palavra que eu dei para os jovens? Quando eu tinha por volta de 15 anos, eu era custoso, pensa no menino custoso. Você não tem noção do que eu já fiz. Aí passou um menino na porta de casa, e eu peguei uma pedra e fumei no menino. Ele não fez nada comigo. Ele não fez nada. Eu peguei a pedra e joguei. Aí ele falou assim para mim: eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Mais cedo ou mais tarde eu vou te pegar. Passado 2 semanas, um pouco tempo, eu vou para uma festa. 15 anos, irmão. 14, 15 anos. Chegando numa festa, esse jovem estava lá, acompanhado com 16 jovens, armado até os dentes, com punhais e com pedaços de pau. E ele virou para mim naquela festa, bem alegre, dançando. Você imagina, você vai para uma festa para dançar, para rir, para divertir, e chega lá na festa, alguém vira e aponta o dedo no teu olho e fala assim: é hoje que eu te pego. É hoje que eu vou acabar com a tua vida. Eu disse: só por causa de uma pedra que eu taquei. Meu Deus, por que eu não vigiei naquela pedra? Só que tem uma coisa: no meio dessa história toda, eu não estava sozinho também. Havia 8 jovens que estavam junto comigo na história. Mas o que é 8 para 16? Nós vamos apanhar feio. Eles vão acabar comigo. Meu coração tremia, minhas pernas tremiam de medo. Você não tem noção o que um jovem passou. A pressão de saber que você vai apanhar e tomar uma surra. E aí tinha 8 comigo. No que nós saímos para fora, os 16 saiu atrás. E a única coisa que a gente conseguia era achar um pedaço de pau no meio do caminho. Alguns que estavam lá, a cerca de uma cerca quebrada que estava lá, cada um catou um pedaço de pau e falou assim: dê o que der. E aí um dos jovens, como ele estava muito com medo, ele tremia tudo, mais do que eu ainda, ele saiu correndo. Ele falou: eu não fico. Você quer apanhar, apanha só. Você quer apanhar, eu não mandei você tacar pedra em ninguém. Agora você vai apanhar sozinho. E sabe uma coisa? A primeira coisa que aconteceu dentro dessa situação é que alguém, um dos jovens, e aquele que eu tinha arrancado, e que tinha atacado a pedra nele, ele arrancou um punhal. E no que ele arranca um punhal, ele acerta o meu braço. No que ele acertou com o meu braço, veio um outro amigo meu e sentou um porrete nele. Aí imagina o que aconteceu no meio disso aí. Mas um dos amigos correram. E sabe o que ele fez? Ele ficou de longe. E ele pegava a pedra e tacava. Em quem que pegava as pedras? Um amigo meu ficou com o pé inchado de tomar uma pedra. A pedra era para o adversário, mas ele está de longe. E quem está de longe não pode acertar o alvo. Não dá para acertar o alvo de longe. Temos que estar juntos. Dentro dessa situação, só um correu.
8 apanhou junto comigo, mas ficou lá, não apartou o pé. Sabe o que eu ministrei para os jovens hoje? Ontem? É o seguinte: nós podemos até tomar uma surra, nós podemos até, no meio das nossas lutas e conquistas, que nós temos conquistado essa Amsterdã, e nós vamos conquistar, jovens. Jovens, nós vamos conquistar essa cidade. Nós vamos ganhar os jovens para Jesus aqui, para esse lugar. E eu falei para eles, eu falei assim: olha, é o seguinte, no meio dessas batalhas nossas, nós podemos até, às vezes, tomar uma surra do adversário, e o adversário nos jogar, e nos deixar prostrado no chão. Mas tem uma coisa: não corra, não afasta, seja comigo, e nós vamos ganhar a batalha. Não fica de longe tacando pedra, não. Se você não pode chegar perto, então sai, vai embora para tua casa. Não fica atacando pedra de longe. Se você não pode apoiar a obra, meu irmão, sai. Sai, não fica de longe tacando pedra, porque você está acertando quem está dentro da obra. Você está acertando quem está lutando por você. Aleluia, amém, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que esses 8 jovens falaram para mim? Os 7 jovens que ficaram comigo, quando nós saímos? Eu disse: irmão, meu pé está doendo, o outro minhas costas, meu olho está inchado, minha boca está toda arrebentada. Só tem uma coisa: pode contar comigo para a próxima. Pode contar comigo. Exército de Deus, irmãos, pessoas que são chamadas para o ministério de Deus é desse jeito. Dê o que der, apanha do jeito que apanhar, sofra o tanto que sofrer. Eu não arrecuo o pé do que Deus está me chamando para fazer. Eu não vou parar. Glória a Deus. Cadê o teu Amasa? Cadê o teu Amasa? Vamos ficar de pé. Eu sinceramente, se for pra gente ficar de domingo em domingo vindo aqui na frente, irmão, dobrando o joelho: ai Jesus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu vou falar uma coisa pra você: se você não matar a Amasa de uma vez, se você não dissipar a Amasa da tua vida de uma vez, você vai ficar de reunião em reunião pedindo oração dos irmãos, enquanto era para você estar lutando junto com o exército junto. Sabe quem era você nessa situação? Você sabia que pastor Jorge, pastora Ruth que está aqui, eles estão em uma batalha tremenda dentro de Amsterdã. Você está achando que é fácil pastorear? Esses 2 meses que eles estiveram lá, só a graça de Deus na minha vida. Só eu sei o que esses 2 passam. Mas eu sei que eles estão dentro de uma batalha que eles não podem voltar atrás. Sinceramente, se a gente for ficar de reunião em reunião pedindo oração, ferido, quem eu sou na história? Eu sou um ferido no meio do caminho. Eu sou alguém que está jogado no meio do caminho, ferido. Enquanto tem um exército que está precisando de você de pé, com uma espada na mão para ajudar na batalha, você está aí caído. Caído, não levanta do lugar. E se você ficar de reunião em reunião pedindo oração: ai, passa o remedinho aqui na minha ferida, ai, passa aqui agora, não, agora machucou aqui, ai, machucou aqui, você nunca vai levantar contra o soldado de Deus. E Deus está te chamando como valente de Davi. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém que faz a diferença neste lugar, alguém que vista a camisa, não da igreja denominacional, mas do reino. Aleluia. O que está escrito na camisa do reino? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o reino de Deus na terra. Agora, pelo amor de Deus, hoje eu quero te convidar você para jogar a Amasa dentro de uma sepultura e enterrar. Mas de uma vez por todas. O que vai acontecer segunda-feira? Segunda-feira eu vou amanhecer de joelho dobrado no chão, junto com o pastor Jorge, junto com a pastora Ruth, junto com a liderança da igreja. Deus, eu estou como um soldado agora levantado aqui diante da tua presença, e na minha palavra tem uma palavra de intercessão. Ajuda os teus servos, eu estou com eles e não abro. Eu estou junto nessa batalha. Glória a Deus. Quer enterrar a Amasa hoje? Ou vai jogar só um paninho por cima? Mais uma vez, é de tempo em tempo. Nunca se cura, nunca se deixa curar, nunca chega a um objetivo concreto do que o rei mandou você fazer. O rei nos deu uma palavra, gente. O rei nos deu uma palavra. Precisamos chegar no objetivo da palavra que o rei nos deu. O rei falou para Amasa: vai preparar um exército. Deus falou para o Espírito Santo:
vai para a terra e prepara um exército valente, que é a minha igreja. E dentro da minha igreja vai levantar uns soldados. E esses soldados, ainda que ele tome uma flechada, ainda que ele tome uma porrada, ainda que ele caia no chão, ele não ficará prostrado. Assim diz o Senhor: eu sustentarei com a destra das minhas mãos. Glória a Deus. Nenhuma das cartas de Apocalipse, Jesus escrevendo as cartas, dando a João o entendimento, a revelação das cartas Apocalipse, nenhuma delas Jesus falou assim: olha, vai ver aonde você caiu, e lá no lugar que você caiu, levante deste lugar que você caiu. Identifica agora, irmão, quem é que está te parando, o que te fez cair. Identifica agora, mas de uma vez por todas, esse sentimento, essa emoção, essa coisa que te machuca, é para ser enterrado aqui hoje. É para ser enterrado. Vai acabar, você não vai tocar mais nesse assunto. Eu quero convidar você que sente que o teu Amasa está bem aí. Vem aqui, a gente vai orar. Eu vou ser o coveiro de Deus aqui para enterrar o teu Amasa hoje. Glória a Deus, aleluia. Eu sou o coveiro de Deus para enterrar o Amasa hoje. Ei, arabaxa, camaná. Glória a Deus. Quando você diz que não tem uma Amasa, eu quero entender que você está junto comigo. Se você diz não tem uma Amasa, eu não quero enterrar, então você está junto comigo. Então, posso contar com você? Posso contar com você? Glória a Deus, aleluias. Posso contar com você amanhã? Deus. Glória a Deus. Segunda-feira, para nós estar de joelho no chão, dobrado, clamando ao Senhor, posso contar? Então, meu irmão, desculpa lá. Se você não quer enterrar teu Amasa, se prepara, porque você vai viver morto diante dessa situação. É hoje o teu dia de enterrar a Amasa. Hoje ou nunca mais. Deus está te dando uma oportunidade. Chega! Vamos cantar uma canção, enquanto isso você toma a tua decisão. Deus, um toque. Abriu os olhos. Abriu os olhos do meu coração. Vem enterrar teu Amasa, vem enterrar teu Amasa. Eu posso enxergar e entender.
de Absalão, o rebelde da casa de Davi. Sabe o que fizeram com o corpo de Absalão? Levaram ele para um lugar e jogaram tantas pedras em cima, que até hoje diz as escrituras que nos dias atuais está dizendo assim: ali é o lugar, o campo de Absalão, o lugar de montouro, um monte de pedra que ali está enterrado Absalão. Para que serviu essas pedras? Só como memorial. Existe um dia na minha vida que eu precisei de enterrar Absalão, e jogaram uma pedra por cima, colocaram uma pedra lá e jogaram muitas, para que eu não voltasse lá para tirar essas pedras. Isso ia ficar só como um marco. Então Absalão foi morto e enterrado. Hoje, o que eu estou convidando você aqui é para enterrar e jogar pedra em cima. Muitas pedras em cima. O que você trouxe aqui na frente hoje para enterrar como um Amasa teu, vai ficar só na memória, mas não vai te causar dor nenhuma, não vai te causar mais nenhum remorso, nenhuma dor. Mas se é algo que precisa de ser resolvido fora desse ambiente, quando chegar na tua casa, se for um telefonema, telefone. Se for um pedido de perdão, perdoa. Se for uma situação adversa, põe uma pedra por cima disso, encara teu problema de frente. Não corra dos teus problemas, porque onde você for, o teu problema vai acompanhar você. Mas se você olhar o teu problema de frente e resolver ele, você está colocando uma pedra em cima. Machucou, doeu, mas ficou só como na memória. Nunca mais vai me causar dano algum. Fecha os teus olhos. Senhor Jesus, essa é a tua palavra, e o Senhor é responsável por ela. Todos esses que estão aqui, Pai, acredito que existe alguma situação dentro da vida deles que tem impedido eles de crescerem, tem impedido eles de prosseguirem dentro do teu ministério, dentro da obra do Senhor. Há alguma situação no meio desses aqui que tem feito eles parar no meio do caminho para olhar o morto. Mas hoje, Deus, eles estão aqui para enterrar esse morto. Hoje eles estão aqui, Senhor Jesus, para jogar uma pedra por cima desse morto e esquecer. A tua palavra diz, Senhor, que aquilo que se fez novo em ti, aquilo que quando nós somos em ti nova criatura, aquilo que era velho fica lá no passado. Não incomoda mais, não importa mais. A partir de hoje é vida nova, vida nova, vida nova, vida nova, vida nova, Senhor. Eu quero pedir que cada um desses que estão aqui, que vieram enterrar a Amasa, o teu problema, a tua dificuldade, que eles possam sair daqui justificados pela tua palavra hoje. E que vida nova a partir de hoje flua dentro do coração de cada um deles. Vida nova, vida nova, Espírito de Deus, produza dentro de cada um. Vida nova, vida nova, nova vida diante da presença. Eu gostaria que você se levantasse a tua mão, você que está aqui na frente, repetisse a oração que eu vou fazer com você. Senhor Jesus, eu venho nessa manhã diante desse entendimento que o Senhor sabe o que é. O Senhor tem a completa revelação do que eu vim fazer aqui na frente. Segundo aquilo que o Senhor está vendo que eu vim aqui sepultar. Amém, Senhor. Me ajuda a colocar uma pedra por cima. E deixa que isso seja só um marco na minha vida. Glória a Deus. Cura as minhas feridas agora, Senhor Jesus. Novamente, cura as minhas feridas agora, Senhor Jesus. Glória a Deus. Sinta o bálsamo de Deus passando dentro dessa ferida. É o bálsamo de Deus. É o bálsamo de Deus. Deus está curando a tua vida. Deus está curando essas feridas. Deus está curando. Diga obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter me ajudado. E a partir de hoje, Senhor, eu me levanto como um soldado dentro da tua casa. No nome de Jesus.